Olá, olá, bom dia. É, Hoje a gente resolveu fazer uma live, né? Eu recebo muitas perguntas sobre alimentação na hidradenite. Tenho muitos pacientes com hidradenite no consultório. Vocês vão ver que eu estou olhando para dois lados diferentes, porque eu estou ao vivo no Face e no Instagram, tá? Então, voltando, eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí eu resolvi fazer essa live aqui para poder ajudar mais um pouquinho quem tem hidradenite, que é uma doença rara de pele, né? Os números dizem mais ou menos em 1% da população. Eu, inclusive, acredito que seja mais, só que tem uma dificuldade no diagnóstico, né? Acaba sendo muitas vezes diagnosticado como furúnculo, até acabar sendo diagnosticado como hidradenite. Oi, Mila! Então, eu recebo sempre perguntas, né? Participo de grupos de apoio que me deixam muito feliz da hidradenite, onde eu posso contribuir um pouquinho com o que eu sei para ajudar pessoas que estão longe de mim, que não têm condição de vir ao consultório. E como eu sei que nem todo mundo tá lá, mas que eu posso encontrar outras pessoas com hidradenite, eu resolvi fazer essa live aqui na minha fanpage e lá no Instagram, para que eu consiga de alguma maneira ajudar mais pessoas. Então vamos lá, eu anotei algumas perguntas que me fizeram e aí depois eu vou falando outras coisas que eu acho importante falar, que eu vejo às vezes muitas confusões sendo feitas. Eu acho que no Facebook o meu áudio deve estar bom porque eu tô com um microfone. Eu não sei se aqui no Instagram a Gemima tá online. Você consegue, se você conseguir me escutar, diz que tá ok o áudio, porque eu não sei se dá para escutar direito. Porque aqui eu não tô microfonada, aqui no Facebook eu consegui botar. É, Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas, que eu deixei tudo anotado, que senão a pessoa se esquece. Ah, tá ótimo, então ótimo. Que bom que dá para escutar direitinho. Uma pergunta que me fizeram foi em relação às proteínas de origem animal, né? Na hidradenite, na verdade, tirando três coisas muito importantes de fazer exclusão e pelo menos uma delas fazer a redução, que é o açúcar, as outras vão ser bem individuais, né? Eu tenho casos diversos no consultório. Então, tenho pessoas que respondem de uma maneira negativa à carne de porco, ou seja, quando comem carne de porco, a inflamação da hidradenite piora e a pessoa vê isso com muita facilidade. E tem pessoas que não fazem reação nenhuma, né? Então, assim, a proteína animal, ela é um fator, um alimento que a gente precisa observar individualmente. Cada um vai responder de um jeito. Como é que, na verdade, assim, para entender melhor, lá no consultório, assim, eu aplico um protocolo para hidradenite e esse protocolo ele tem fases, né? E em algumas fases essas proteínas são reduzidas ou retiradas, então não é uma coisa certinha. Eu vou vendo também a resposta de cada um, o tempo de cada um. Eu trabalho muito de maneira individual. Eu, sim, tem a parte do protocolo, né? Assim, isso responde bem para todo mundo, mas também tem a questão da individualidade de cada um, né? Somos seres únicos, eu respeito muito isso, eu acredito muito nisso. Então, realmente, eu vejo individualmente, assim, o fulano responde dessa maneira, o outro vai responder daquela, e a gente vai aos pouquinhos vendo qual é o melhor para aquela pessoa. Eu acho isso muito importante. E eu vejo muito isso nos grupos da hidradenite, né? As pessoas falando assim, não, mas para mim não deu certo, para mim deu. É porque existe exatamente isso. Existe a individualidade e existe o tempo de resposta do organismo de cada um. Isso é uma coisa que eu tinha anotado para falar, que às vezes eu leio alguns comentários e recebo algumas dúvidas por e-mail, enfim, por inbox, e foi uma das dúvidas que eu recebi num formulário que eu pedi para as pessoas preencherem com as dúvidas, né?
A pessoa falando que retirou um monte de coisa e não está adiantando nada. Existe um tempo de resposta diferente para cada pessoa. Umas pessoas precisam de um tempo maior para responder à retirada de alguns alimentos. Na maior parte das vezes, isso a gente só consegue ter certeza e ver com mais precisão no consultório, né? Ela precisa de algo a mais. O intestino não tá bom, e aí as coisas não funcionam da maneira correta. E então tem muita coisa que influencia. Então, às vezes, a retirada vai amenizar. Mas assim, amenizar a ponto dos furúnculos fecharem, às vezes precisa de suplementação, precisa de entrada de probiótico, precisa de um tempo maior, precisa que essa dieta seja mudada de tempos em tempos, que os protocolos fiquem sendo rodiziados, né? E a gente vá aprofundando isso. Então, não é uma doença muito simples de ser tratada. As coisas que eu compartilho aqui na internet, eu tenho relatos muito bons que só com que eu compartilho a pessoa melhora muito. Isso me deixa muito feliz, mas eu sei que às vezes é preciso mais. Nem todo mundo vai responder dessa forma. Estão me perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Eu vou salvar tanto no Instagram quanto no Facebook, e depois eu salvo e jogo no... Se eu não me engano, dá para fazer isso. Eu jogo no YouTube, que aí fica lá mais seguro, tá? Então, se não conseguir ficar aqui o tempo todo comigo, não tem problema não. Depois vai ficar salvo para vocês. Então, voltando. Então, existe esse tempo de resposta, que é muito difícil eu precisar quanto tempo vai ser. Para ter uma noção, eu tenho 2 pacientes que estão há 9 meses comigo, tratando de dradenite, e hoje eu brinco que elas estão quase recebendo alta. Então, assim, elas já estão numa fase que elas já entendem como é que o organismo dela funciona, já entende quais são os alimentos que ela realmente não pode comer, e já conseguiram se encontrar nesse mundo novo delas. Então, é só seguir, né? É só dar continuidade. Não é simples, não é fácil. Eu escuto muito isso. Ah, mas é muito difícil. Mas é uma doença muito difícil, né? Convivendo com os pacientes de dradenite é uma luta diária. Então, assim, eu acho que super vale a pena você mudar a sua alimentação e ter um pouquinho mais de conforto. Mas vamos dar continuidade aqui às perguntinhas. E aí me perguntaram também sobre as frutas. Se existe alguma fruta que para hidradenite seria proibida. Não, não tem nenhuma fruta, a não ser que você tenha um problema com uma fruta específica, né? Se você não tiver sensibilidade a nenhuma fruta conhecida, nenhuma fruta vai ser um problema. Excesso de fruta seria um problema? Seria um problema porque às vezes pode... Excesso, que eu digo, tipo, excesso mesmo. Se aumentar muito a insulina, a glicose, aumenta a inflamação, aumenta a gordura corporal. E aí, o aumento de peso para a hidradenite ele é um problema. Então, só esse cuidado que a gente ia ter que ter. Mas, assim, eu nunca encontrei nenhum paciente comendo excesso de fruta a ponto disso ser um problema. Outra pergunta que me fizeram foi sobre o açúcar mascavo e o mel. Os 3 pontos principais do protocolo da hidradenite, que é a retirada dos laticínios, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, do glúten e pelo menos a redução do açúcar, né? E aí quando eu falo açúcar, são todos os tipos de açúcar. O açúcar mascavo, ele só é mais nutritivo, mas ele continua sendo açúcar. O açúcar demerara, ele também só tem mais vitamina e mineral que açúcar refinado, mas ele continua sendo açúcar. A gente tem que analisar o plano alimentar da pessoa, o que ela segue na rotina dela num dia inteiro, para saber se esse açúcar que você está comendo é muito, se é pouco. Às vezes eu pego pessoas que pontualmente, assim, bom dia, comem açúcar, sei lá, no café do café da manhã e o resto do dia, não, assim, dificilmente esse açúcar vai fazer mal, entendeu? E aí também é uma análise individual, assim, numa hidradenite grau 3, que é um estágio muito avançado, eu falaria para essa pessoa tirar o açúcar. Porque aí sim eu acho que pode estar dando problema, acho que pode sim ser tipo a gota no copo d'água cheio e passar por os adoçantes naturais, não sintéticos, tipo a stevia, seria o melhor caminho a seguir. E aí estão me perguntando do mel, né?
O mel também entraria nisso. Se a gente for falar do mel, eu uso pouquinho só e tal. Eu gosto muito de mel, sou tipo louca por mel. O mel cru foi até uma dica que eu dei na minha lista de transmissão no WhatsApp. Depois eu falo dela aqui também para vocês. Quem não está inscrito para se inscrever porque é gratuito. Bom dia, Penha. É, o mel tem que ser comido cru. Na verdade, o mel deve ser cru, né? Porque tem mel que passa por vários processos de filtragem. Isso faz com que o mel perca as propriedades benéficas do mel, né? As vitaminas e os minerais. Encontra com facilidade no mercado. Não é difícil, não. Eu depois posso gravar uns stories no Instagram com algumas marcas que eu consigo encontrar ou pela internet, para quem não é aqui do Rio. Para quem é aqui do Rio, algumas marcas que eu encontro em mercados com facilidade. Depois eu vou deixar isso anotado, depois eu vejo isso para vocês e passo para vocês. Que não é difícil de achar, não, tá? Outra pergunta que me fizeram foi, já estão me perguntando aqui sobre o leite, eu vou falar sobre o leite e o glúten no final, tá? Só vou falar primeiro aqui sobre as perguntinhas que já deixaram para mim. Sobre os alimentos integrais, né? E aí eu acabo até falando já sobre o glúten, que eu falei que eu vou falar no final, porque um alimento integral, ele continua tendo farinha de trigo, só que ele é integral. E a farinha de trigo é uma das fontes de glúten, que é uma fração proteica. Então, o glúten é uma coisa que eu realmente tiro. Eu brinco que às vezes não tem nem negociação. E para quem começou a entrar agora, eu estou falando de um caso específico, eu estou falando de uma doença específica de hidradenite, tá? Então, os alimentos integrais, eles continuam tendo glúten. Eu gravei um vídeo semana passada lá no YouTube falando sobre essa diferença entre alimentos integrais e alimentos sem glúten, porque são coisas diferentes e costuma dar muita confusão. Eu recebo muita pergunta igual a essa. Então, é normal as pessoas se confundirem. O vídeo está lá no YouTube, mas é o que eu falei no vídeo, é o que eu estou falando aqui. Alimento integral, ele tem farinha de trigo, porém é integral. E alimentos sem glúten são alimentos feitos sem glúten, sem trigo, centeio e cevada. Então, normalmente é feito de farinha de amêndoa, de farinha de arroz, de farinha de milho, de farinha de mandioca, enfim, de polvilho. Então, são farinhas que não possuem glúten, né? Que não são derivadas nem do trigo, nem do centeio, nem da cevada. De vez em quando eu vou parar para dar uma olhadinha, é mais difícil ficar acompanhando, tá? Mas qualquer coisa, se eu não for respondido, eu respondo em outro momento. Faço um outro vídeo, ou vou respondendo de um em um, tá bom? Outra coisa que me perguntaram foi que o glúten costuma ter menos fibra e que realmente menos fibra não seria uma coisa interessante para nenhum tipo de alimentação saudável, né? E sim, isso é uma verdade. O glúten, ele tem menos fibra, na maior parte das vezes ele é derivado de farinhas sem glúten refinadas. E se você for fazer coisas em casa com as farinhas sem glúten, tipo um bolo com farinha de arroz, é sempre interessante você acrescentar ou semente de chia ou farinha de linhaça para poder acrescentar fibra a esse alimento. E aí não fazer, que nem eu estava explicando ainda há pouco, né? Em relação às frutas. Aumentar a insulina, aumentar a glicose, piorar a inflamação e fazer o aumento de peso, que é o que as farinhas refinadas em excesso acabam fazendo, né? Mais uma vez, assim, tudo, na verdade, depende da quantidade de alimento que você come num dia. E isso é muito individualizado, né? Aqui a gente não tem como falar individualmente para cada um. Eu estou falando de uma maneira ampla e generalizada, o que costuma dar certo com a maior parte das pessoas, tá? Outra coisa que me perguntaram foi sobre o ovo. O ovo, ele vai entrar também naqueles alimentos que nem eu falei lá no início da live, são alimentos individuais, na maior parte das vezes. Se você não tem um problema com o ovo, que é um problema individual seu, para hidradenite em específico, o ovo não dá problema. Não tenho, acho que, nenhum caso lá no consultório com problemas com o ovo. Mas a sensibilidade ao ovo não é uma sensibilidade incomum de se encontrar na população. Então, pode ser, sim,
que a pessoa tem hidradeniite e tenha sensibilidade ao ovo, mas isso não está atrelado uma coisa a outra. São coisas que calharam de estarem juntas nessa pessoa em específico. Que é a mesma questão lá da carne, que eu vejo algumas pessoas, até bem pouco tempo eu não tinha paciente nenhum com hidradeniite que tinha problema com porco. E semana retrasada, a paciente veio me contando que comeu carne de porco e a inflamação que já estava fechadinha, né, o furúnculo que já estava fechadinho, começou a purgar novamente. E aí ela parou de comer carne de porco, ele voltou a ficar quietinho na dele. Então, realmente existe essa sensibilidade à carne de porco dela. Outra coisa que me perguntaram sobre hidratação. A hidratação ela é importante para o funcionamento do intestino, é importante para o organismo de maneira geral, independente se você tem hidradeniite ou não. Então, você estar bem hidratado melhora o aspecto da pele, que também é muito importante para quem tem hidradeniite, ter uma pele mais hidratada, porque acaba ficando sempre muito machucada. Melhora o funcionamento e a expulsão de toxinas do nosso organismo. Melhora o funcionamento intestinal, vai melhorar a absorção de nutrientes. Então, a hidratação, ela sempre é importante. E aí, estavam me perguntando sobre suplementação. Suplementação é uma coisa muito individual e é muito difícil falar isso assim para vocês. A gente sabe, sim, que é suplementação com cúrcuma. Aí, muitas vezes, as pessoas colocam cúrcuma na comida e já ajuda, porque toda e qualquer suplementação precisa ser prescrita por um médico ou por um nutricionista. As dosagens variam de pessoa para pessoa. Então, por favor, não façam suplementação sozinhos. Isso é perigoso. Ah, não, é natural. Gente, pelo amor de Deus, não. Pode ser planta, pode ser, cúrcuma é uma planta, é uma raiz. Mas vai ter alguma questão em relação à dosagem. Então, por favor, suplementação só com médico, com nutricionista. Não façam isso sozinho. Quer comer cúrcuma? Coloca a cúrcuma na comida, que é mais seguro, tá? A Mila tá falando aqui no Instagram que parou de comer glúten, mas será que tem que evitar também os alimentos que tem escrito que pode conter glúten? Então, e aí isso é uma avaliação. Eu costumo, lá no consultório, nos primeiros meses do tratamento da hidradeniite, realmente excluir de verdade. Ler rótulo de tudo, tá? E não ter contato. Porque isso acontece muito. Eu vi alguns comentários de tipo, não estou mais comendo leite e seus derivados, né? Que é altamente inflamatório e não adianta ser sem lactose. O problema na hidradeniite é a proteína do leite. Então, alimentos sem lactose não vão resolver. Podem amenizar, mas resolver, assim, o motivo pelo qual a gente exclui não vai ser solucionado, tá? E às vezes a gente faz isso, assim, não tô tomando leite, não tô comendo queijo, mas como bolo com leite. Assim, o que acontece é como se fosse um copo mesmo, um copo cheio de água. Então, às vezes, uma gotinha, que vai ser a gotinha do leite lá no seu bolo, transborda. Então, você vem muito bem com a exclusão de tudo. Aí chega no fim de semana, tu come o leite no bolo que você fez. E aí você acorda na segunda-feira com tudo inflamado novamente. Foi o leite do bolo. Então, a gente precisa ter um tempo sem isso, para depois tentar fazer a reintrodução e ver se vai dar certo ou não. Estão me perguntando sobre a soja. A soja no Brasil, basicamente, é transgênica. Encontrar soja orgânica é muito difícil, assim. Eu não vejo vantagem, assim, os produtos de soja, a não ser o tofu, que é fermentado, então alguns antinutrientes da soja, e aí seriam antinutrientes de uma maneira geral para qualquer pessoa, com hidradeniite ou sem hidradeniite, seriam amenizados por conta da fermentação. Então, assim, se tiver que usar soja em algum momento, que seja através do tofu, do miso, porque aí é melhor. E aí o tofu tem orgânico para vender no mercado e encontra com facilidade. Ele seria uma alternativa no meio de várias alternativas e não para ficar usando freneticamente, tá?
E aí estão me perguntando da glutamina e do probiótico. E aí é o que eu estava indo falar exatamente em relação à suplementação. Hoje a gente sabe que suplementações com cúrcuma são interessantes, com glutamina são interessantes. A glutamina ela vai regenerar toda a parede intestinal e vai contribuir com a melhora da hidradinite. O probiótico suplementado ele é extremamente importante. Quem não tem como suplementar, porque, mais uma vez, suplementação precisa ser com um profissional. O uso do kombucha, ou kombucha, é a melhor alternativa. Não usem kefir. Kefir é feito, na maior parte das vezes, no leite ou no açúcar, que são dois alimentos que a gente retira na hidradinite. Então, se a questão é hidradinite, o kefir, tanto de leite quanto de açúcar, não é um probiótico bom para ser usado. Vamos usar o kombucha ou kombucha, nunca sei como é que fala isso, mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Que é o melhor para a hidradinite, é o que tem maior resultado e realmente melhora muito esse sistema imunológico da pessoa. Pessoa que está perguntando aqui que tem uma anemia leve. Provavelmente, porque não deve estar com absorção. Todo mundo que tem hidradinite, eu já parto do princípio que tem uma coisa chamada desbiose, que é esse desequilíbrio da flora intestinal. E esse desequilíbrio da flora intestinal, ele... Gente, fugiu a palavra. Ele desequilibra a absorção de nutriente, né? E prejudica. Ele prejudica a absorção de nutrientes pelo nosso organismo. Então, a anemia vai estar envolvida provavelmente com vários aspectos, não necessariamente com a hidradinite, assim, pontualmente, né? Provavelmente é um desequilíbrio do seu organismo de uma maneira geral, e aí vem a hidradinite, vem a anemia, provavelmente você tem deficiência de outras vitaminas e de repente você nem sabe, que é uma coisa a assim, investigar também. Quando a minha anemia estava grave, minha hidradinite estava pior. O equilíbrio dos nutrientes, ele faz parte de um equilíbrio do organismo, né? E aí, quando está desequilibrado, desequilibra também os aspectos inflamatórios. A low carb seria uma opção boa. Mas assim, low carb e sem glúten e sem leite. Então, teria que realmente procurar um profissional para poder reajustar isso. Em alguns momentos eu entro na low carb lá no consultório, mas eu vou te falar que nem sempre é necessário. Muitas vezes eu não preciso chegar a uma low carb, como eu disse logo lá no início, isso é bem individualizado, né? Mas nem sempre eu chego... Desculpa, gente. Nem sempre eu chego numa low carb necessariamente porque o paciente tem hidradinite. A gente tem que analisar também a pessoa como um todo, né? Ela é uma pessoa com hidradinite, mas ela é uma pessoa que tem outros aspectos sociais, alimentares. Normalmente nunca vem só com a hidradinite. Tem essas deficiências, anemia, deficiência de vitamina D, que também é outra vitamina extremamente importante na hidradinite, assim como o zinco e o selênio, assim como o ômega 3, o probiótico, a cúrcuma, que a gente já falou agora. Certo? Gente, eu acho que era isso, né, que eu tinha para falar. Já falei um pouco sobre o leite e seus derivados. O leite e seus derivados, eu também tenho um vídeo lá no YouTube falando a diferença entre leite sem lactose e a exclusão do leite para hidradinite. Essa semana, hoje eu acho que ainda consigo editar, tem mais 2 vídeos para hidradinite também, com algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam. Sobre alimentos que têm leite, né, que às vezes a gente não sabe. E alimentos que têm glúten, que também às vezes confunde um pouco a gente. Então eu fiz 2 vídeos separados falando desses alimentos em específico. Eu ainda não editei, mas devo editar hoje, deve ir para o ar até a semana que vem. E eu aviso vocês por aqui, no Facebook e no Instagram. Certo? Eu estava falando no meio, vou falar novamente aqui. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. Ela não é específica para hidradinite, mas toda segunda-feira eu passo dicas ou receitas interessantes. Ela é gratuita, quem quiser se inscrever é só me adicionar no celular de vocês e me mandar um oi, quero fazer parte da sua lista VIP.
Todo mundo com papel e caneta, eu vou falar o número. O DDD é 21, independente se você é do Rio ou não, você pode participar. E o número é o 99573 3038. Se vocês procurarem, tem uma postagem com esse número, se vocês não conseguiram anotar. O nome da postagem é recente. É Nutri na palma da mão. E aí vocês vão ter lá o número certinho. Quem quiser me adicionar e fazer parte da lista de transmissão, toda segunda-feira eu dou dicas e receitas diretamente no seu celular. Tá bom? Tem uma novidade a caminho, mas eu não vou contar. Eu ia dar um spoiler, mas eu vou esperar certinho. Mas até o final da semana, de repente, eu conto para vocês que eu acho que para quem tem hidradeniite, para quem tem doença autoimune, vai ser uma novidade bem, bem interessante. Eu recebo muito chamado para ir atender em outros estados. Eu tentei, mas isso é uma coisa que se tornou um pouco inviável. Infelizmente, é um projeto que, por enquanto, vai ficar dormindo na gaveta. Quem sabe mais para frente eu consigo. Só que aí, pensando nessas pessoas que estão longe, nas pessoas que também estão perto, eu criei um outro projeto que é mais viável e é sobre ele que até sexta-feira eu estou falando para vocês, tá bom? Então foi muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Se quiserem deixar sugestões aqui para a próxima live, pode ser até sobre hidradeniite, alguma coisa específica, ou sobre qualquer outro assunto. Eu estou sempre aberta a sugestões, tá bom? Beijo, beijo para vocês e até a próxima. Deixa eu fechar aqui o Facebook. Vai ficar tudo gravado, gente.